Olá, eu me chamo Bruna, sou pediatra e hoje nós vamos falar sobre como estimular a fala de uma criança. Uma dificuldade que as famílias têm vivido aí, principalmente pós-pandemia. Todos nós sabemos que para ter um desenvolvimento linguístico pleno, saudável, é preciso estimular a fala do bebê. Isso desde pequenininho. A linguagem oral começa ali por volta das recém-nascido, né? Aqueles sonzinhos que são produzidos pela boca, já é uma fala da criança. E cada mês que passa, a criança ela vai adquirindo novas habilidades. Só que cada criança, a gente não pode esquecer, gente, ela tem o seu tempo. A gente não tem que incentivar uma situação, né, um aprendizado, se a criança ainda não estiver pronta o suficiente. É desenvolvimento cerebral, né? Mas a gente também não pode deixar essa criança desenvolver sozinha. Deixar as coisas acontecer no tempo dela. Se não estimular, pode ser que não aconteça de forma adequada. Quanto mais o bebê for estimulado de maneira adequada, melhor é o desenvolvimento cerebral dessa criança. Um estudo descobriu que os neurônios do cérebro dos bebês aumentam rapidamente, em número e em especialização, à medida que este pequeno adquire novas habilidades. E se determinada capacidade aprendida não for estimulada, ela não pode ir desaparecendo, conforme o crescimento da criança. Ela não vai aparecendo, na verdade, né? Essa criança, ela vai atrasando naquele aprendizado. Por essa razão, é tão importante estimular os nossos filhos a alcançar o seu pleno desenvolvimento. E isso a gente tem que fazer todo dia. Uma grande dificuldade dos pais. Como que eu vou estimular essa criança? Como vou fazer? Não estudei para isso. E eu tô aqui para dar umas dicas para vocês. Então vamos lá. Converse com o seu bebê. A vida é corrida, né? É estranho, fala assim, nossa, essa pessoa é doida, conversando com uma criança. Mas, gente, bater um papo falando sobre o dia a dia, desde pequenininho, vai estimular a fala. A criança faz leitura labial. Ela percebe como a gente faz movimento com a boca para emitir o som. Elas aprendem pelo exemplo. E aí, no caso da fala, ela precisa escutar para reproduzir. Então, sempre que fizer alguma atividade com a criança, converse com ela, olhe no olho dela, deixe ela fazer leitura do seu movimento da boca, tá? Responda corretamente. O que a gente faz? A gente fala que nem ninho, né, bebezinha, aquela fala infantilizada. Isso facilita a comunicação entre a gente e os nossos filhos. Mas se a gente fica mantendo esse comportamento, prolonga, isso pode atrapalhar, né? Vai prejudicar o aprendizado, a alfabetização dessa criança. Os nossos pais precisamos manter o hábito de conversar com o bebê como se fosse uma outra pessoa, um adulto. Eles têm capacidade de compreender o significado de muitas das nossas conversas. Então, em vez de imitar o bebê quando ele fala errado, repita a palavra. Falou errado, fala para ele de forma pausadamente, para que ele aprenda a forma correta de se comunicar. Outra situação, gente, ler para a criança é muito importante. É um hábito que vai estimular o desenvolvimento infantil e tem que ser feito desde pequenininho, quando a gente tem aquela boa interação gostosa ali com a criança, entre 2 e 3 meses de idade. Porque ler, gente, amplia o horizonte, aumenta vocabulário e, exercita a imaginação. E ao passo que você conta a historinha para o seu filho, ele vai assimilando as palavrinhas, o que é o que, né? Enquanto você lê, você pode mudar a entonação da voz, né? Então, a cada personagem, a cada situação, você faz o barulho dos bichinhos, o barulho dos carros, né? Quando está contando uma historinha. Isso vai tornar aquele momento mais agradável, vai estimular. Muitas vezes eles até repetem, né, o sonzinho que a gente faz. Outra coisa, cante para o seu filho. É prazeroso. A maioria das pessoas gosta e as crianças também. A música, ela oferece diversos estímulos à linguagem oral e facilita a repetição de rimas, tá? Isso vai ajudar a memorização das palavras e o aprendizado das palavras. Além disso, as canções são muito atraentes para as crianças, dançar com a criança no colo, né? Faz com que elas queiram repetir a letra e reproduzir os sons para repetir aquele momento com os pais. Não é à toa que, né, na escolinha eles fazem muito isso, eles usam a musicalização para educação infantil. Outra situação, incentive a fala como uma comunicação. O que a gente faz? Dependendo ali, 1, 2 aninhos de idade, a criança aponta tudo o que quer.
e aí elas não falam, não se expressam, e assim a gente resolve o problema delas. Tá errado, gente? Se isso acontecer, não corresponde imediatamente. É preciso você incentivar o seu filho a falar e não somente apontar. E aí, se seu filho não quiser falar, não vai forçar, porque aí a criança vai desistir daquilo que ela quer. Só que sempre é importante que você verbalize aquela ação que a criança está querendo te mostrar. Então, por exemplo, ele apontou para um copo de água, aí você vai estar incentivando ele a falar a palavra água. Aí você fala, você quer um copo de água? Né? E aí, ele daqui a pouquinho pode ser que ele fale junto com você, tá? Então fala água, tá? Gente, é importante lembrar que os marcos do desenvolvimento infantil são referências, não são regras. Lembra? Cada criança no seu tempo. Algumas crianças podem apresentar um atraso na fala que pode não ser significativo, pode não ser limitada, ou seja, a criança está para trás em relação às outras. Pode ser uma coisa temporária. Às vezes a criança precisa só de um pouco mais de estímulo para começar a falar de forma adequada. Mas se você perceber que o seu filho não está respondendo, né, no tempo adequado, você está estimulando, igual a gente, né, conversou aqui, usou as minhas dicas e não está sendo suficiente, não está adquirindo a habilidade linguística adequada para aquele intervalo, tem que procurar um pediatra e conversar, tá? Tem que entender o que está acontecendo. Porque quanto mais tarde você deixar para resolver o problema do seu filho, pior vai ficar o problema, mais difícil corrigir, além dos prejuízos que essa criança vai sofrer até a resolução do problema, tá bom? Vamos ficar mais, né, por aqui com mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.